Te agradecendo, ó Deus, por esse dia, pelo socorro, pelo livramento, ó Pai querido, pela Tua presença com cada um de nós. Eu sou grato a Ti, meu Deus querido, porque verdadeiramente o Senhor tem revelado o Seu amor em nossos corações, em cada detalhe, ó Deus querido, simplicidade, o Senhor tem se manifestado. Eu oro neste momento lhe pedindo, Senhor querido Espírito Santo, que o Senhor possa vir mais uma vez nos ajudar nesta aula, Senhor. Que a Tua presença nos envolva dentro dos assuntos que aqui serão tratados, ministrados através da aula, Senhor, sobre o chamado de Abraão. Eu lhe peço, Espírito Santo, me ajuda a ministrar, Senhor, essas riquezas dos céus. Que cessem as minhas palavras e venham as palavras do Senhor, meu Pai, como revelação, como riqueza para cada coração nessa noite. Desde já nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vem sentar. Irmãos, dando continuidade ao estudo, a aula sobre o chamado de Abraão, um dos tópicos também assim que nós temos que frisar bem, muito bem. Abre em Gênesis capítulo 12, versículo 10 até o versículo 13. Gênesis 12, do 10 ao 13. Amém? E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Diz-o, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Deu para entender, irmãos, o texto que nós acabamos de ler? A gravidade que Abraão tomou como uma como diz assim, simples mentira. Querido, nunca use de mentira para salvar a sua vida. É o tópico desse versículo que nós vamos estar trabalhando. Nunca use de mentira para salvar sua vida. Do verso 10 ao verso 17. Todos que são chamados para a obra serão provados pelo Senhor, como por exemplo fome, sede, crises e outros tipos de provações, porque esses momentos farão parte do seu treinamento. Abraão ele desce para o Egito para peregrinar ali, pois havia fome em toda a terra. Abraão vai aconselhar sua esposa Sara a dizer que ela é sua irmã, pois se dissesse que ela, sua esposa, ele perderia sua vida. Porém,
Deus fere a Faraó e toda a sua família com pragas. Faraó, indignado, manda chamar Abraão, perguntando por que ele havia agido daquela maneira, mentindo, dizendo que Sara é a sua irmã. Abraão diz que era para preservar a sua vida, e assim ele faz uso deste engano. Será que Deus não traria livramento para Abraão? Será que precisou Abraão mentir para que ele preservasse a sua vida? Irmão, será que precisa eu mentir? Será que nós precisamos mentir para preservar nossa vida? Pastor, meu negócio estava feio, era fome. Ele estava indo para o Egito para não morrer de fome. Amém. Mas e o Deus que te fez promessa? E a voz que te chamou, sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Será que Deus ele não daria o suprimento para Abraão e sua família, sem ter que esse usasse de mentira, de engano? Então, irmãos, frisa bem, anote. Todo ministério, irmãos, deve ser transparente. Você não precisa de usar de nenhuma mentira para resguardar o seu ministério, resguardar a sua vida. Eu tenho algumas pessoas falando, não, mas existem situações, pastor, que eu acho que Deus entende, que Ele releva quando a gente mente. Irmãos, eu duvido. Você não acha nenhuma base bíblica que Deus apoia a mentira. Mas você vai encontrar a base bíblica dizendo que aquele que mente é filho de quem? Do diabo. É certo que tinha uma crise, fome. Mas aonde está o Deus de Abraão? Aonde está o Deus de Sarai? Será que Deus não proveria? Tanto é, irmãos, que interessante. Abraão vai aconselhar Sara, olha, mente, fala que você é minha irmã, você é bonitona, você é linda, né? E se ele souber que você é minha esposa, ó, Abraão vai ser sepultado e você fica em vida. Abraão conhecia aquele lugar. Abraão conhecia o costume do Egito. Irmãos, embora você conheça o costume do lugar, nunca use de falsidade. Pastor, se eu perder minha vida, perca a vida, mas não minta. Perca o ministério, mas não usa de engano. Nunca use de engano. Porque isso só vai trazer, irmãos, infelizmente, vou usar a palavra sim, desgraça para a sua vida e o seu ministério. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que os egípcios põem o olho em quem? Em Sara. Mulher formosa, bonita. Ô, Faraó, tem uma mulher aí que é daquelas. De jeito que só gosta. Ela está junto com o irmão dela, o irmão dela chama Branco. E o que acontece? Faraó manda chamá-la. Faraó quer tomar agora Sarai por esposa. Só que interessante, irmãos, aqui nós vamos entender que se Deus chamou, Deus ele tem todo o controle da sua mão. E Deus vai permitir situações para te amadurecer. Ou você acha que Deus não sabia que estava tendo fome? Sabia. Um lugar que Abraão achou para peregrinar e não morrer de fome foi no Egito. E Deus sabia que havia ali um socorro no Egito para Abraão. Mas, aqui está o problema. Ou você anda 100% segundo o comando de Deus, ou você, irmãos, paga o alto preço. Ou você entende a mente de Deus na caminhada, ou infelizmente você vai apanhar muito. Quando a Faraó chama Sara para ser sua esposa, Deus não deixa. Faraó, irmãos, ele pegou Sarai para ser esposa, mas a Bíblia diz que Deus foi ter com quem? Faraó. Opa, não toca não.
ela tem esposa, ela é casada, ela tem marido. A Bíblia diz que Deus feriu Faraó e toda a sua família com quê? Praga. Agora, Belchor, se Deus feriu Faraó e a sua família com praga por causa de Sarai, você acha que Deus não iria ferir também se Abraão falasse a verdade? Com certeza. Por quê, irmãos? Abraão estava dentro do projeto de Deus. Nós estamos dentro do projeto de Deus. Porque às vezes nós pensamos que Deus esquece das coisas. Não, Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus não estava, a fome que eu estou. Não, Deus ele sabe de tudo. Ele só está ali vendo. Vamos ver como ele vai agir agora. Deixa eu ver como é que ela vai sair dessa situação agora. Porque Deus vai permitir situações na nossa vida que nós vamos nos sentir como salmista quando escreve o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, quando ele está escrevendo esse salmo, você acha que estava num tempo bom? Não, ele estava em crise, ele estava num momento difícil, ele estava num dilema sem saída ao ponto de escrever: da onde vai me virar o socorro? Aí no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas Deus permitiu o salmista passar por aquele momento. Davi, por exemplo. E se Deus permitiu esses homens e mulheres passarmos por momentos do crivo, do trabalhar, você acha que Deus vai ser ameno com você? Mas não. Quanto maior o seu chamado, maiores serão as provas. Maiores serão, irmãos, as lutas, mas fique em paz. Se você estiver dentro do comando do Senhor, ainda que Deus nem esteja falando contigo, Deus ele sabe o que faz. E Deus vai preparar o escape para você. Eu tenho certeza e convicção, porque Deus não é do partido de mentira. Deus não é do partido de engano. Se Abraão falasse, é minha esposa, é minha mulher, ainda que eles tentassem ali para matar Abraão, Deus interviria com toda a certeza. Amém? Mas Abraão, infelizmente, ele comete esse erro gravíssimo, né? E nós, através desse erro dele, tiramos uma lição. Não minta, não usa de argumentos falsos para querer preservar sua vida espiritual, sua vida ministerial, porque aquele que te chamou, ele é fiel para te guardar em toda a caminhada, até você alcançar com êxito o que Deus tem preparado para você. Um dos grandes segredos para ter um ministério bem sucedido é sempre ter transparência em sua caminhada com Deus, não importa as crises e as dificuldades, mas ter plena confiança naquele que te chamou para a obra. Irmãos, a coisa mais fácil para Deus hoje é encher-se o que há de almas. Você acha que é difícil para Deus nos dar um galpão aí para 1000 pessoas e pôr 1000 pessoas lá dentro? Ele faz assim. O negócio é Deus trabalhar você. O negócio é Deus trabalhar o meu caráter. Que quando as crises vier, aonde está a minha confiança? Aonde está a sua confiança? Quando você estiver lá no campo, você tem chamado para o campo. Quando Deus permitir a crise vier, a fome, você nega, aonde estará a sua confiança? Independente de qualquer situação, nunca use de falsidade. Tenha o seu ministério transparente. Irmãos, construa seu ministério transparente na presença do Senhor. Por que hoje tem muitos ministérios crescendo, mas se você vai ver, irmãos, a forma que eles estão crescendo através de mentira, através de aliança. Eu estava meditando hoje, falando assim, Deus, e é verdade. Tem muitas igrejas aí, irmãos, que elas crescem através de uma aliança política. Você entendendo? Porque, irmãos, o político é o seguinte: quantos votos você tem? Falando, não, pode, eu te dou terreno, eu te dou tudo. Por interesse. Irmãos, no nome de Jesus,
aquele que te chamou, ele cuida. Aquele que te fez promessa é fiel para cumprir. Nunca tem aliança com aqueles que não têm compromisso com Deus. Não use de falsidade, não use. Cuidado com isso, porque você pode jogar tudo por terra o que Deus tem preparado para a sua vida ministerial e espiritual. Imagina Abraão agora é chamado diante de Faraó. Fala, Abraão, que negócio é esse? Que crente é você? Irmão, pelo amor de Deus, já pensou nisso? Que crente é você mentindo? Que Deus é esse que você serve? Você falou que era sua irmã. Porque se você soubesse que era minha esposa, você me mataria, não me deixaria em vida. Irmãos, ainda que ele perdesse a vida, ainda que você perca a sua vida, ainda que você perca seu ministério, a sua aliança com Deus, irmãos, não está embasada no ministério, está na lealdade com o Senhor, na fidelidade com Deus. O seu ministério não é tudo, o seu ministério é consequência de uma vida de fidelidade com Deus. Com Deus. Irmãos, aquele que te chamou, ele é fiel para suprir todas as tuas necessidades. Mas grava isso na tábua da tua mente. Pode ter certeza, ele vai te provar, ele vai te amassar, ele vai te moer. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para nós. Deus tinha coisas grandes para Abraão. Acha que Deus tinha só uma terra? Não, a promessa é de nações, pai de nações. Então às vezes, irmão, nós perdemos o foco. Não, isso aqui, eu acho que Deus vai relevar. Não adianta, o preço é alto. O preço é alto. Deus vai lá e fere Faraó. Por quê? Faraó ia tocar em Sara. Deus, irmãos, não toca. Deus não ia permitir tal coisa, irmão, Faraó tomar Sarai como esposa. E também Deus não permitiria tal coisa, Abraão ser morto. De jeito nenhum. Mas o problema é o quê? Não, eu vou usar dessa testemunha aqui, porque senão acabou o chamado. Eu não vou ver as promessas de Deus cumprir na minha vida. Irmão, será que Deus faz promessa em vão? Fiz a promessa para a Patrícia aqui, mas não vou cumprir não. Estava assim, meio com a cabeça quente. Já pensou? Não, Deus ele faz promessa quando Deus faz a promessa para você, já está pronta. Diante dele está tudo pronto. Aqui embaixo é que ele vai levar nós para o processo de lapidação, amadurecimento, para receber aquilo que já está pronto diante dele, desde a eternidade. Amém? Nunca use de mentira para salvar a sua vida. Nunca use de mentira para salvar o seu ministério. Nunca usa de barganha, nunca usa de alianças com corrupto. Irmãos, pelo amor de Deus, a maior parte da igreja de Cristo na terra está corrompida com alianças políticas e tudo mais. Eu não sou contra política, mas igreja é igreja, política é política. Amém? Se Deus quer usar política, ele vem aqui na porta. Estou sabendo, você está indo numa varanda aí, eu senti de Deus dar um norte. Amém. Mas eu já vi pastores, vou falar que é certo, está sendo gravado, pastores sendo humilhados lá no gabinete do prefeito, para pedir um determinado lugar. O prefeito disse, não vou atender não, pode mandar eles embora. Mas meu irmão, aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que ir lá me humilhar? Cadê o Deus que eu sirvo? A promessa é que as bênçãos vão me seguir. Amém? A promessa de Deus para Abraão, vai, eu vou te mostrar. Nós falamos no estudo passado, Deus ele enriquece Abraão na caminhada. Deus ele prospera Abraão na caminhada. Deus vai te prosperar na caminhada. Pode ter certeza disso, mas tenha em mente, não use de subterfúgio, irmãos, que vem envergonhar o nome do Senhor e venha manchar o seu ministério. Tem muitos pastores que estão com o nome manchado. Lembro uma vez, muitos anos atrás, quando me converti, determinado vereador prometeu umas teias para a igreja, né?
eu vou prometer. E mandou as telhas lá mesmo. Mandou. Só que ele não ganhou. O que ele fez? Mandou buscar as telhas. Mandou buscar as telhas. Você está entendendo isso? Para você ver o nível da mente dele, o tipo de aliança que a igreja está se aliançando. Então Abraão falou: se eu falar que você é minha esposa, acabou para mim. Não acabou não. Só acaba quando eu falo assim, é o fim, é o momento. E não era o momento de Abraão morrer, não era o momento de Abraão ser morto, não. Assim como Deus trouxe livramento, quando ele não permitiu o faraó tocar em Sarai, Deus traria o livramento para Abraão também. Pastor, eu fiquei com medo, irmão, pelo amor de Deus. Ou você confia no Senhor, não. Amém? Por isso que não é fácil, quando nós falamos aqui no primeiro tópico, a decisão, irmãos, ela tem que ser séria. Você tem que ter certeza e convicção do que você está fazendo. Você tem que ter intimidade com a voz que está te falando, saber que é Deus mesmo, porque, irmão, não tem volta. Eliseu mata os bois. Jesus vai falar, pois a mão no arado, não olha para trás não, porque se olhar não é do reino. É dessa forma, pastor, não tem o meu termo assim, não tem não. Ou é Deus 100% na tua vida, não é. Em certa altura do ministério do apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não mais vivo, mas Cristo. Ele entendeu, falou, não é eu mais, é Deus em mim. Ele faz, sabe o dia de amanhã, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, está tudo na vontade e no querer dele. Amém? No capítulo 13, Deus enriquece a todos que obedecem o seu chamado. Aí você vê, irmãos, no momento é crise, né? Mas aí no capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Era o quê? Ele era muito rico. Não era pouco não, mamás. Glória. Muito rico em quê? Gado, prata e ouro. Irmãos, olha para você ver que coisa magnífica. Deus não chamou ninguém para viver na miséria, não. Escuta bem, Deus não chamou, estava conversando esses dias, não lembro com quem, se algum dos obreiros aqui, que ao longo dos anos, a igreja implantou principalmente na cabeça dos missionários, que missionário tem que sofrer. Conversando, nós já estávamos voltando na serra, né? Falando sobre isso. Missionário tem que sofrer no campo, tem que padecer. Mentira, irmãos. Isso é mentira. Ele é provado? É. Eu fui provado em João Pinheiro. Daniel e eu fomos amassados. Comer feijão meses, só arroz puro meses. Mas hoje eu celebro o Senhor. Hoje eu tenho ali um feijãozinho, tenho um arroz. Comprei uma pelotinha ontem, comi hoje. Amém? Mas eu passei lá atrás esse momento e eu celebro a Deus porque Deus permitiu passar por aquele momento de escassez. Sabe por quê? Para valorizar hoje o que Ele coloca na minha mesa. Porque tem pessoas hoje que não valorizam o alimento que tem dentro da sua casa. Ah, hoje só tem arroz, feijão, nem vou comer. Estou até sem fome. Irmãos, e aqueles que não tem nem um arroz e um feijão para comer? Deus ele vai provar nas mínimas coisas. Cafezinho então. Eu fervi a água lá, irmãos, eu orava, oh, Jesus, pelo menos o gosto muda para café. Não mudou não. Você está entendendo isso? Quando eu falo de João Pinheiro 2004, eu tenho orgulho, porque foi uma escola para mim e para minha mulher. Abraão que está lá no Egito, é o único lugar. Infelizmente vai usar de mentira. Você não precisa usar de mentira, irmão. Deus ele vai te sustentar na escassez. Você talvez não tenha a carne no dia, mas você não vai morrer de fome. Agora que no capítulo 3, no 2, aí diz assim: e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Na medida que você caminha com Deus, Deus ele acrescenta. Sabe o que é interessante?
Nós aprendemos que no caso de Faraó e Abraão, o Márcio, Abraão usa de mentira, né? E a Bíblia diz que Faraó dá o que para ele? Gado, mas não sei o que, e vai dando riqueza para Abraão. E eu tenho certeza e convicção que se Abraão fala assim, ela é minha esposa, eu posso perder minha vida, eu conheço o costume de vocês, mas Deus não permitiria. Eu acredito que da mesma forma o Faraó ia dar gado e enriquecer Abraão. Quando, oh meu Deus do céu, me ajuda. Quando você, irmãos, quando você age com transparência, independente do caos, irmãos, aqueles que querem te prejudicar, preste atenção, eles se tornarão canal na mão de Deus para te abençoar. Eita maravilha, aleluia. Chegou quentinho. Vou dizer de novo, irmãos, quando você é transparente na sua caminhada, independente da situação, mas honrar o Senhor, não usando de falsidade e mentira, aquele que quer tirar a sua vida pelo seu bem, Deus ele vai intervir e essa própria pessoa vai te abençoar. Pode ter certeza disso. Aleluia. Meu Deus do céu. Bendito é o Senhor, Pai. Santo. Deus jamais vai lhe fazer promessa em que você tem que abrir mão de sua família, terra e parentela, para mim padecer necessidade no campo. Embora Ele vai permitir passar por situações que nos levará a um crescimento espiritual. Deus ele enriqueceu Abraão por causa de sua obediência ao chamado. Jesus, aqui irmãos é forte. Jesus disse para Pedro e aos discípulos que todos que abriram mão de seus trabalhos, casa e família, receberiam 100 vezes mais nesta vida, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Marcos 10, 30. Esses dias o Espírito Santo ele abriu o leque na minha mente para entender esse versículo. Eu vou passar para você. Pedro falou assim, Senhor, o que será de nós? Pedro falou, Pedro é ousado, irmão. Pedro, ele, qualquer dúvida, ele lança, e aí, Senhor, o que vai ser de nós? Nós abrimos mão de tudo. Jesus vai falar, olha, vocês e todos aqueles que abrem mão, por causa do meu evangelho do reino, vai receber 100 vezes mais nesta vida, com perseguição e no porvir a vida. Então há uma separação aqui de terra e vida eterna. Ele está fazendo uma promessa, tanto para os apóstolos e aqueles que obedeceram o chamado. Vai receber quantas vezes? 10? 100 vezes mais em família, casas e bens. Ele vai falar isso aí. Com perseguições. Aí eu perguntei, mas por que com perseguições? Alguém pode dar uma... Por que com perseguições? Por que Jesus usa esse termo? Com perseguições. Para testar a fé, testar a fé do seu povo? Não. É necessário. Porque hoje, o ímpio pode comprar o carro 2023. Ninguém fala nada, já não quer. Mas se o Márcio comprar um carro, uma vida, ih, olha lá, tá, já nem é pastor, já está arrancando a ovelha. Já está limpando os irmãos. Está limpando assim. É desse jeito. Sim. As perseguições. Vai ser perseguido dessa forma. A bênção é para nós, mas vai ter perseguição. Eita, fala mal do Belchar. O Belchar comprou outro carro novinho, ó, tá vindo no plástico. Ih, sei não, será, hein? Perseguição. O cidadão paga para arrebentar a cabeça do irmão numa macumba, mas se deu o dízimo. Aí engordou o pastor. Você está entendendo? O Espírito Santo esse dia, ele me deu esse entendimento que eu não tinha parado para pensar. Senhor, por que com perseguições 100 vezes mais? Porque, irmãos, infelizmente, para o mundo tem nada a ver. Mas você começa a prosperar, você começa a melhorar o carrinho, lá, só foi para a igreja, lá, tá catando o dia dos irmãos e as ofertas dos irmãos. É desse jeito. Mas, irmãos, a promessa vai ser 100 vezes mais. Agora, você acha que eu vou ligar para quem vai me perseguir? Olha a vida deles, olha a história deles.
É igual as pessoas que não são dizimistas ou ofertantes. Olha para a vida de quem não é dizimista ou ofertante. Infelizmente, é realidade. Você entende? Não tem coragem de honrar o altar. Questiona tudo, mas nunca sai do lugar, infelizmente. Então, Jesus vai fazer essa promessa: olha, vão receber 100 vezes mais, em famílias e tudo mais. Irmãos, os discípulos, eles trabalhavam pescando. Eles tinham família. Agora, como eles sustentavam a família? Com dinheiro. Jesus, irmãos, ele tinha o tesoureiro do ministério dele, era Judas, que roubava, inclusive, das entradas. Agora, eu te pergunto, João Batista, como é que Jesus vai manter ali 12 apóstolos, entendendo? Financeiramente? Através dos dízimos das ofertas que entraram no ministério de Jesus. Mateus, ele era o quê? Ele trabalhava colhendo impostos. Ele abriu mão, mas ele tinha um salário dele. Agora Mateus está seguindo Jesus. Quem vai sustentar a casa de Mateus? Quem vai sustentar a casa de Pedro? Jesus. Quem vai sustentar você? Jesus. Amém? Então não precisa ter medo, irmão. Não precisa ter medo. Confia no Senhor. Se Ele te chamou, quando chegar o momento do seu chamado, honre ao Senhor. Vá com toda a força e busque o Senhor. Porque a Bíblia diz que Abraão era o quê? Muito rico. Imagina se falar hoje, o apóstolo agora está muito rico, tem prata até ouro. Eu estava apedrejado, irmão. Estava sim, irmãos. Mas aí o texto vai dizer que Abraão era o quê? Muito. E João Paulo agora aí, tem um negoção aí, só de boa, vive só pregando, que o negócio dele lá rende 1 milhão de lucro para ele, a empresa. Ixi, pode ver que é droga por trás. Você está entendendo? Infelizmente é assim. Mas irmãos, você não tem que prestar conta para ninguém a não ser o seu Senhor. Pode ter certeza disso. E a Bíblia diz que Abraão, ele era muito rico em gado, prata e ouro. Porque Deus, ele enriquece a quem obedece o seu chamado. Vai ter um momento de provação? Abraão teve. Vai ter um momento de dificuldade? Abraão teve. Mas aqui agora está dizendo que ele era muito rico. Agora, quem que enriqueceu Abraão? Deus. Através de quem? Faraó foi um. Você vê? Então é dessa forma. O nosso papel é estarmos dentro da dependência do Senhor. Só isso. Irmãos, eu fico maravilhado com Deus. Não dá para, eu não sei falar não. Eu vou te dar um testemunho aqui. Eu vou abrir esse testemunho que eu já falei com ele, que é o irmão Sebastião. No domingo eu estava conversando com ele aqui. E ele falou: apóstolo, eu preciso de oração, eu preciso de uma providência. Meus recursos financeiros acabou tudo. E eu tenho que cuidar da minha irmã, E ele falando comigo, o Espírito Santo falou assim: ó, dá 300 para ele. Eu falei: não tem nada na minha conta. E ele falando comigo, ele disse: ó, dá 300 reais para ele, transfere. Eu falei: não tenho. Tinha 43 reais na minha conta no banco. E o Senhor falou assim: ó, faz o Pix. Eu falei: que Pix? Oh, Jesus. Irmão, não adianta, quando é Deus. Agora, assim, para não ter desculpa, Mateus, você faz um Pix pegando como crédito, não é isso? Quem sabe disso já? Tem um banco. Você sabe disso? E quando você passa a saber, irmão, não tem desculpa para Deus. Aí o Senhor fala assim: vai 300 lá, pega emprestado, em crédito. Porque você pode pegar em crédito, você paga uma taxinha de juros. Mas como, graças a Deus, eu aprendi a semear, quase no final da minha conversa, por favor, mandar uma sementinha para você. Eu falei: amém, meu filho. Beleza. Terminamos a nossa conversa, fui lá no meu cartão no banco, fiz lá o Pix com crédito, 18 reais de juros só, amém. Mandei para ele, mandei o comprovante. E ele diz: glória a Deus e aleluia. E ele falou assim: pastor, ontem falando comigo, pastor, eu estava tão atordoado, mas tão atordoado,
que quando eu olhei lá, eu achei que era R$30. Falei, não, foi R$300. Aí ele ficou, irmão, não, glória a Deus. Só que antes disso, de eu falar com ele, Deus usou uma pessoa para me dar uma oferta de R$300. Maravilha, Senhor. No outro dia, Deus usou uma pessoa para Deus mandou te dar. Irmãos, te falar o que é desse Deus? Por que eu estou falando isso aqui? Irmãos, Deus, Ele cuida. Ah, pastor, mas você pegou no crédito. Irmãos, Deus no outro dia usou um vaso para me dar R$300. E eu tenho testemunho para essa pessoa. Fala, Deus não usou. Mandou fazer um pix a crédito ontem. Está entendendo a forma de Deus trabalhar? E eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido assim, irmãos, no momento de eu mandar fazer uma oferta e no mesmo dia, precisamente para os irmãos terem noção, na primeira aula aqui com o pastor Charles, que fez a abertura, eu estava com R$400 guardado, reservando para vencer o mês. O Senhor tocou no meu coração para dar metade para ele. Eu fui lá, peguei R$200, coloquei no envelopinho, passei na mão dele e falei, não impeça minha semente. Porque às vezes nós começamos a brigar um com o outro. Você não impeça minha semente. Irmão, na mesma noite, terminamos aqui, eu fui lá no meu Eurobank, estava lá uma oferta de R$200, ninguém mandou porque especificou por nada, R$200. Os mesmos 200 que eu passei para ele, meia hora depois o anjo foi lá e jogou da minha conta. Dá para explicar? Porque quem às vezes devolve um dízimo ou uma oferta às pessoas específicas, para me estar lançando no caderno. Mas nesse dia só está lá, R$200. Falar o quê? Então, querido, quando você entende que o princípio de obediência gera o que você precisa, irmão, pode ter certeza, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu confesso para os irmãos que eu tenho vivido assim momentos, Senhor, mas como igual e domingo fiz o pix com alegria, com amor mesmo. No outro dia Deus usou a pessoa para me dar R$300. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Então muitas vezes Deus vai falar, olha, dá uma oferta, mas Deus eu não tenho. Pega emprestado. Se o irmão pegar emprestado, irmãos, não tenta entender ou compreender a lógica de Deus, não. Tenta não. Só seja transparente, fala, Senhor, eu vou fazer, não sei como. Pode ter certeza, irmão, se Deus está mandando é porque Deus quer destravar uma colheita maior sobre a sua vida. Eu creio, Amém. Senhor. Ai, Jesus. E outro ponto também, já falando sobre isso, né? Estamos falando de prosperidade, a forma que Deus ele trabalha quando a gente entra na obediência. É que eu quero pular um tópico aqui, porque já estamos falando dentro de finanças. Aí eu volto o tópico anterior. Capítulo 14, versículo 18. Amém? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelos Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nós estamos vendo aqui uma aliança, irmãos, dos céus com a terra. Melquisedeque, diz a Bíblia, que ele trouxe pão e vinho para Abraão. Fala de que pão e vinho hoje? Aliança, compromisso. E diz que ele é o que? Sacerdote do Deus Altíssimo, representante dos céus. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Irmãos, Melquisedeque está liberando uma bênção sobre Abraão. Agora imagina aqui, irmã Fátima, o cara já tem gado, tem prata, tem ouro, tem prata, tem ouro.
Aí recebe a visita desse ser, que eu acredito, irmãos, que é alguém que está vindo no nome do Senhor, representando o Senhor, e recebe o que? Pão e vinho, que fala de relacionamento, comunhão, aliança, e recebe uma bênção da boca de Melquisedeque, né? Ele está dizendo aí, bendito seja Abraão, abençoado seja Abraão. Nós temos que procurar, irmãos, mergulhar no texto para ver o que o texto está falando, irmãos, revelando para nós. Olha para você, e abençoou e diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão não sabia da importância do dízimo. Abraão, ele era dizimista. Abraão, irmãos, quando ele estava devolvendo o que era do Senhor, aleluia, ele estava decretando no mundo espiritual que jamais o céu se fecharia sobre ele. Irmãos, quando você é dizimista, ofertante, você está decretando que os céus não se fechem sobre você. Está lá em Malaquias 3:10. Eu abri a janela do Céus. Quando fala abrir, é porque ela pode estar fechada. É verdade. Já parou para tentar para isso? Ela pode estar fechada. Mas quando a pessoa dizima, Deus faz uma promessa: olha, eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênção de tal maneira que você nem vai saber usufruir de tanto que é. Então Abraão, ele vai dizimar, ele vai ofertar, porque Deus havia dado livramento, Deus tinha dado vitória para Abraão em uma grande guerra. Não quero ter muito, mas Abraão acabara de sair de uma batalha em que Deus deu vitória. Aí a Bíblia diz que Melquisedeque vem, oferece pão e vinho, que fala de aliança, que fala, ali já representa o quê? O corpo, o sacrifício de Cristo. Olha que maravilha. Aí tem muitos que falam assim, não, o dízimo é da lei, a lei é passada, então tem que ler um pouquinho, tem que ler lá em Hebreus, porque Hebreus vai falar desse texto aqui, que fala que aqui recebe dízimo que morre, mas aquele que vive ele, eternamente, ou seja, o Senhor continua ainda recebendo. O dízimo não é da lei, o dízimo ele foi implantado na lei para sustento dos levitas. Porque a tribo dos levitas, irmãos, tinha uma ordem: vocês não vão trabalhar, vocês vão comer do altar, porque vocês vão ministrar continuamente no altar, e eu vou trazer a provisão para vocês. Houve um momento que houve desdeixo da parte das outras tribos de dizimar. O que os levitas fizeram? Começaram a trabalhar secularmente. Aí Deus desceu no negócio. Falou: que negócio é esse? Olha, mas não tem o que comer. Aí Deus vai chamar na rincha as outras tribos e falar: é assim? Então eu vou fechar as portas. Eu não vou prosperar. Vocês estão deixando de honrar os meus ministros, eu não vou honrar você. Irmãos, quando você deixa de honrar aqui, você está deixando de honrar você mesmo. É verdade. Quando você deixa de honrar o altar, você está fechando as portas para você mesmo. Pode ter certeza disso. Mas quando você honra aqui, você está dizendo: Pai, a chave foi acionada, a janela está abrindo. Eu estou falando, irmãos, de uma experiência viva. Sei que os irmãos me conhecem a minha índole. Eu jamais usaria de uma falsidade no altar do Senhor, mas eu tenho vivido experiência com Deus. Eu tenho visto a provisão do Senhor. Por que você acha que é uma luta dizimar? Por que você acha que é uma luta ofertar? Me explica. Porque é algo espiritual. Irmãos, o dizimar e ofertar está a nível espiritual. Se você dizima e oferta, você está abrindo o mundo espiritual. Você acha que o diabo quer isso? Você acha que o diabo queria que Abraão fosse próspero? Não. Fosse dono de gado, prata e ouro? Não. Mas o que fez? Fidelidade, atitude, honra. Abraão, ele honrava o altar. Aí eu te pergunto um negócio:
Eu te pergunto um negócio. Na época, não tinha ainda, irmãos, a tribo que ministrava. Não tinha a tribo de Levi ministrando. Sim ou não? Não tinha. Veio só depois. Mas a Bíblia diz que Abraão o quê? Dizimou. Deu dízimo para quem? Para Melqui. Então quem que recebeu o dízimo? A tribo ou Jesus? Quem que recebe o seu dízimo? Jesus. Amém? Então quando você está dizimando e ofertando aqui, o Senhor está recebendo. Porque quando você dizima e oferta, você está mantendo o sacerdote no altar e você está alcançando a aprovação de Deus. Por isso que é uma guerra, é uma luta dizimar. Mas quando você coloca esses princípios, irmãos, em ação, chega um momento que não tem dificuldade, você tem prazer. O negócio muda, não é um peso, mas você sente a alegria de dizimar. É igual eu estou falando, eu fui lá e peguei e fiz um pix de R$300 no crédito. No outro dia, irmão, ninguém falei nada com ninguém, porque eu falo, dá para você me abençoar com R$300, porque eu tive que fazer outro no crédito. Não, Deus viu lá, opa, você foi obediente, já estou preparando um anjo para te encontrar amanhã. É assim, irmãos. Irmãos, eu tenho alegria, eu tenho prazer de poder servir. Quando nós aprendemos a ter prazer em servir, aí você vai entender o texto quando diz assim, olha, quando você ofertar ou dizimar, faça com alegria e não por necessidade. Porque se for fazer para o lado da necessidade, você está ganhando. Ah, estou fazendo aqui porque, né, Deus, você está vendo? Não, mas como você faz com alegria, automaticamente a lei da semeadura, 2 Coríntios 9:6, ela entra em vigor ao seu favor. Amém? Então, Abraão, ele dizimou. Em certa altura da trajetória de Abraão, houve uma contenda entre os pastores de Abraão. Aliás, um dos grandes segredos para que a nossa vida financeira vá bem é sermos fiéis ao Senhor nos dízimos nas ofertas. Abraão sabia o quanto esse ato era importante para a sua vida e ministério. Irmãos, preste atenção. O obreiro tem que ser exemplo para os fiéis, para que seu ministério seja excelente. Se o obreiro não for dizimista e ofertante, como ele poderá viver do altar conforme está em 1 Coríntios 10:18? Abre em 1 Coríntios 10:18. Estamos fechando já a aula, irmão, daqui a pouquinho. Ainda estamos gostando, não dá nem parar, né? 1 Coríntios 10:18. Quem achou? 1 Coríntios 10:18. Se eu não tiver anotado a referência errada, né? 10:18. Isso, vede a Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício, não são porventura participando do altar? Mas digo que o ídolo nada é alguma coisa, ou que sacrificado nada é. Mas eu quero só pegar o 18. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios, não são porventura participando do altar? Irmãos, existe outro texto também que fala assim: aqueles que pregam o evangelho, que pregam a palavra, que vivam do altar. Aí o Espírito Santo fez frisar isso aqui, o seguinte, irmão: você tem um chamado para amanhã. Tem um pastor aqui, tem um evangelista, tem um apóstolo. Se eu não começo a honrar o altar, primeiro, eu não tenho autoridade de falar de dízimo. Eu não tenho autoridade de falar de oferta. Isso é sério. Eu só posso falar de um assunto se eu estou vivendo ele. Eu só posso pregar uma palavra se eu estou vivendo ela. Como é que eu vou falar assim, não seja dizimista e ofertante? Eu não sou dizimista e ofertante. Meio esquisito, né? Mas quando você começa a viver, a praticar isso, irmãos, pode ter certeza, você está plantando lá na frente.
Você vai colher lá na frente. Agora imagine, irmãos, se eu não fosse dizimista e ofertante, o que eu comeria? Porque naquilo que eu faço, eu transmito, vocês vão viver. Ah, o pastor não é dizimista, também não. Beleza. Ah, o pastor não é ofertante também. Eu estaria aqui hoje? Não estaria. Então, quando Paulo fala assim, ó, ser exemplo dos fiéis, é nisso também. Contribuindo, honrando o altar. Porque lá na frente, talvez você não tenha noção disso, mas lá na frente, quando você estiver lá, não, eu sou o pastor aqui, né? E vamos ver quem entrou para pagar a água hoje, vamos ver quem entrou para pagar a luz hoje. E quando você vê lá e pô, R$4. Você vê? Aí você vai descobrir a importância de ser dizimista e ofertante, mas em nome de Jesus, irmão, que não venha acontecer isso. Porque o que você planta aqui hoje, você colhe lá na frente. Pode ter certeza disso. Jesus. Que uma das pessoas como como é que é assim? Qual que é o segredo de se abençoar assim? Honrar o altar. Eu honro o altar. Eu dizimo, eu oferto. Pode ter certeza, o que você faz aqui hoje, irmãos, vai refletir lá na frente. No seu ministério, no seu chamado. Amém? E para nós fecharmos, deixa eu ver quantas horas aqui. A separação entre Ló e Abraão, capítulo 13. Nós vamos ter que fazer mais uma aula aí, irmão. Não vai dar para fechar hoje, não. Se brincar lá, mais 2 aulas. É gostoso falar de Jesus, né? Capítulo 13, versículo 8. Amém? E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Em certa altura da trajetória de Abraão, houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Preste atenção nisso. Então uma decisão difícil teve que ser tomada: a separação do tio do sobrinho. Em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó: andarão 2 juntos se ambos não estiverem de acordo? Tem como andar, irmãos? Não. Pode acontecer em que certa altura da sua caminhada ministerial, você terá que tomar uma decisão, assim como Abraão tomou a decisão de apartar de seu sobrinho, para que não haja contenda e briga entre os ministérios, pois só podem andar 2 juntos se tiverem concordância na mesma visão. Alguns dizem, irmãos, que Ló não era para ter inserido ali na promessa. Não sei, mas a Bíblia diz que ele foi. Amém? E andando na sombra de Abraão, irmãos, a Bíblia diz que Ló também foi se enriquecendo. Quando você anda na sombra da unção de alguém, com certeza, irmãos, vai vir bênção, vai vir crescimento. Amém? Por isso que eu quero estar debaixo das asas de vocês. Amém? Então tudo que vinha para Abraão, vinha para a família dele, e Ló estava junto. Só que interessante, irmãos, que o texto que nós acabamos de ler, que tanto Abraão como Ló, Deus havia enriquecido. Só que devido à terra não poder sustentar, comportar os rebanhos, houve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Então o assunto chega diante deles, Abraão falou: olha, meu filho, que não haja contenda entre nós. Né, os pastores já estão querendo pegar no tapa. Não dá, não é assim, nós somos família. Então chegou o momento de nós nos separarmos. Aí eu pergunto para você acha que foi fácil para Abraão falar isso com Ló? Não. Por isso que nós temos que ter, irmãos, muito cuidado, muita oração, para ver de fato quem realmente é para caminhar conosco e quem não é para caminhar. Não, mas ele é o sobrinho. Não, pode ser quem for.
Vai ter um momento que vai ser abençoado? Vai. Por causa do seu chamado, muitos vão ser abençoados. Mas em certa altura, irmãos, houve contenda. E eu espero que, eu penso que Abraão nunca desejou chegar aquele dia de chamar o seu sobrinho para tomar uma decisão tão triste como é. Falar, vamos ter que separar. Deus tem nos enriquecido, né? Mas a terra não nos comporta. É momento de separar. Eu te dou o direito de escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Agora imagina a cena, algum tempo já caminhando junto, passando pelas provações, sendo enriquecido pelo Senhor, vendo a provisão do Senhor, mas chega um momento em que está tendo contenda. Então, nós temos que aprender, aplicando aqui hoje para o nosso chamado. Senhor, é do Senhor essa pessoa caminhar conosco? Irmãos, um exemplo aqui. Às vezes as pessoas começam a visitar, falam, Deus é do Senhor. Se for do Senhor, vai ficar. Se não, o Senhor vai levar para um lugar que eles vão servir ao Senhor. Eu poderia falar assim, não, Deus, manda mesmo. Vamos encher a garaginha aqui, vamos abarrotar. Eu poderia orar desse jeito. Mas não adianta. Quantas pessoas já passaram aqui? Muitas pessoas. Você entendeu? Mas chegou o momento que a própria pessoa, quem tomou a decisão, não dá para caminhar. A visão já não está batendo. Não me cabe na visão do apóstolo Danilo. Não, tem pessoas de perto, que pediram a bênção e falaram, não dá, eu não concordo com isso aí. Amém, eu respeito a sua decisão. Vai para um lugar e sim ao Senhor então. Mas até então, quando ficou conosco, foi abençoado. Foi abençoado pelas ministrações aqui. Todos, irmãos, todos que pediram a bênção, pastor, muito obrigado. Eu te agradeço de coração, fui abençoado. Mas eu tive que tomar essa decisão por isso, por isso. Amém, glória a Deus. A minha preocupação é a pessoa servir ao Senhor e ir para os céus. É isso. E Deus já tinha falado comigo, eu vou tirar algumas pessoas. Vai ter que... Você mesmo assim, às vezes, fica um pouco triste. Eu fico, irmão, como pastor, Deus, o que é isso? Mas por outro lado, irmão, é o melhor. Então, às vezes, tem pessoas que vão caminhar com você até certa altura. Ló caminhou com Abraão até esse ponto. Começou a ter contenda com Ló. Não vai ter contenda entre mim e você de jeito nenhum. Nós somos família. Mas agora o momento é de você seguir o seu ministério. E eu vou seguir o meu. Amém? Tanto é, irmãos, que depois que houve guerra, né? Abraão soube que estava tendo guerra e Ló com a família foi preso e tudo mais. Abraão foi lá guerrear em favor deles, foi lá pelejar em favor deles, para libertar eles. Amém? Ou seja, nossa visão não está batendo, amém, eu respeito, mas conte comigo, eu vou continuar orando por você. Precisar de lá, nós vamos, aí irmãos, aqui lança por terra a placa, o nome, a denominação. Amém? Aí entra o reino. Imagina Abraão falando, não estou nem com Ló não, deixa se virar para lá. Não, a Bíblia diz que ele arrumou lá 318 homens de guerra, foi lá guerrear em favor de Ló. Não é porque às vezes, irmãos, nós vamos chegar em certa altura do nosso ministério que vai ter uma separação, que às vezes Deus vai dar uma visão para o João Batista que não vai encaixar mais aqui. Aí eu vou ficar com um bicho torcido para o João Batista? Não, nem passei eu dou para ele, porque ele largou. Não, precisar aí, estamos juntos. Vamos orar, vamos batalhar. Amém? Então nós tiramos uma lição de que, irmãos, vai ter certas atitudes que tem que ser tomada. Abraão teve que tomar essa atitude. Mas se nós orarmos ao Senhor, Senhor, só quem vai caminhar, que permaneça. Porque nós podemos evitar esse confronto lá na frente, ministerialmente. Amém? Então, a Bíblia diz o quê? Que eles separaram. Cada um continuou o seu destino, o seu chamado. Ok? Então, não deixe, irmãos, se levar pelo coração humano. Que vai ter decisões que o coração vai doer. Oh Deus, que é isso? Está tão bom, está gostoso junto. Né? Mas é momento, irmãos. Por que tem muitos ministérios? Porque é questão de visão. Mas aqueles que pregam o reino, irmãos, estão cooperando com o reino. Amém? Tem ministério aí que eu não concordo com a forma de trabalhar. Mas se eles estão pregando o reino, irmão, quem sou eu para criticar, apontar?
É naquele dia lá que o Senhor vai apurar tudo. A Bíblia fala assim que vai passar pelo fogo, se é palha, se é feno, madeira, prata, ouro, vai ser passado pelo fogo. Então eu não posso julgar, porque amanhã, irmãos, quando eu tiver às vezes assim, sabe, passando um momento difícil, é Ele que vai orar por mim. É Ele que vai guerrear a meu favor. Ló está lá agora preso com a família, os pessoal de Sodoma. Ele foi lá, arrumou 318 homens, vamos lá guerrear. Guerrearam, né? Libertou o povo, tudo, os despojos e tudo mais. Então, que não seja necessário acontecer isso para você tomar uma decisão. Mas se tiver, irmãos, tenha medo. Não, talvez seja de Deus. É o momento, para não ter contrito, não ter atrito, não separa. É o que está em Amós 3,3. Andarão dois juntos, se não tiver de acordo, não anda. Pode ter certeza disso, amém? Então, ore. Sempre apresente diante de Deus, irmãos, tudo que tange ao seu ministério, ao seu chamado. Já chegou pessoas aqui e falou, pastor, eu gostei daqui, eu já entrei em oração, falei, Deus, se for, amém. Nós estamos precisando de obreiro, mas se não for, Deus, leva para onde vai servir, irmãos, não voltou mais. Não voltou. Entendeu? Então a gente tem que orar, irmãos, pedir para que a vontade de Deus seja estabelecida no nosso chamado, no nosso ministério. Pode ter certeza disso, tudo vai bem. Ah, pastor, a igreja esse dia está vazia. Não está do jeito que Deus quer. Está do jeito que Deus quer. Mas como assim, pastor? Muitas pessoas falam, na verdade é porque não é para caminhar junto. Entenda isso, põe essa cabeça. Vai chegar um momento que a palavra ela vai acolchando, ela vai pesando, e a pessoa, opa, que não é para mim não. O povo ali é de oração, o povo ali é de jejum. Eu achei que o negócio ali é só não sei o que eu falar em língua e sapatear, mas o negócio ali é sério. Não, irmãos, é poucos. É poucos. Certa altura, Jesus falando lá da morte dele, do comer da carne, do sangue dele, se não fizesse assim, não teria parte com ele. A Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram ele. Ou seja, não anda junto. Aí ele volta para os outros 12, e vocês querem voltar também com ele? Opa, Pedrão, como sempre, para onde nós vamos? Somente o Senhor tem a palavra de vida eterna. Entendendo? Ficou pouquinho com Jesus. Então, irmãos, vai chegar um momento que a palavra ela vai revelar quem de fato é chamado ou não, para caminhar junto naquele propósito que Deus estabeleceu. Amém? Ok? Amém. Deu para entender? Glória a Deus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus. Semana que vem nós vamos continuar. Em nome de Jesus. Continuar nesse ritmo, nós vamos gastar umas 2, 3 aulas. E eu fico feliz por isso, porque eu tenho certeza, irmãos, que são riquezas que Deus está trazendo. Amém. Pai amado, neste momento, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um banquete que o Senhor nos proporcionou. Dentro dessa aula, meu Pai, o chamado de Abraão. Espírito Santo, aquilo que não pôde, ó Pai, às vezes ser passado aqui, que o Senhor possa, meu Pai, abrir o entendimento de cada um. E cada um revisando através da gravação, ó Pai, vai poder extrair mais revelações e entendimento através dessa aula. Pai, eu tenho aprendido muito, eu tenho recebido também muito, e eu sei que cada um dos teus filhos aqui também estão recebendo e vão continuar recebendo dessas riquezas do céu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.